Alô, amigos do nosso @canal Varal. Vamos mais para uma reflexão? Vamos mais para um texto que possa enriquecer a sua vida espiritual? Vamos falar sobre Batseba e o adultério. Então começamos a falar de uma traição com consequências sérias. Ou seria um desejo incontrolável que nós vamos falar? A traição é um relacionamento que pode ter consequências graves e duradoura, afetando a sua saúde emocional e mental das pessoas que estão envolvidas, além de impactar a dinâmica do relacionamento. As reações emocionais podem variar desde tristeza profunda e a raiva intensa até a depressão e a ansiedade. A confiança é quebrada, a comunicação se torna mais difícil e o relacionamento ele pode sofrer um desequilíbrio. Mas vamos falar de um caso semelhante, porém com pouca diferença. É sobre Batseba ou Batseba, que foi uma das esposas de Davi e mãe do rei Salomão. Batseba viveu uma tórrida história de amor com o rei Davi e foi decisiva para o coroamento de seu filho Salomão, a descendência. Ela foi uma das mulheres mais importantes e mais poderosas do Velho Testamento. Teve a seus pés Davi, um herói judeu que matou o gigante Golias. E depois ele se transformou num rei de Israel. A história de Batseba ficou assim conhecida como na Bíblia, como, vamos dizer assim, no contexto do pecado do rei Davi. Antes de casar com o rei de Israel, Batseba era esposa de Urias, o heteu. A Bíblia diz que Batseba era filha de Eliã e neta de Aifoel, o Gilonita, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versos 3. O seu nome provavelmente significa filha de um juramento, ou sétima filha, conforme as tradições hebraicas. Ela também é chamada no texto bíblico de Batsua, que significa filha de abundância, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 5. Sim, é isso que retrata a palavra. Mas antes do seu envolvimento com Davi, Batseba era a mulher de Urias, que era aquele soldado heteu lá do exército de Davi, um comandante, sempre estava na frente das batalhas. A Bíblia não traz qualquer informação ou detalhe da vida pessoal de Batseba e de Urias. Tudo que nós sabemos é que um certo dia Batseba foi vista por Davi enquanto ela se lavava, se banhava. Como ele a viu do terraço lá do seu palácio. De alguma maneira, o lugar em que Batseba estava se banhando, quando ela estava lá tomando o seu banho, não era totalmente um lugar reservado para isso. Naquele tempo, Urias estava no campo de batalha, a serviço do exército de Israel. Ele estava lá batalhando. E qualquer intimidade conjugal entre ele e Batseba ocorreu antes desses acontecimentos. Davi, ele ficou impressionado com a beleza de Batseba. Ele olhou e ficou impressionado e não conseguiu subjugar seus desejos pecaminosos, seus desejos carnais. Inicialmente, ele não sabia quem era Batseba, mas logo ele foi informado pelos seus servos que tratava-se da esposa de um dos seus maiores guerreiros. Mas, mesmo assim,
Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Traga-me, traz ela até aqui. Ali ele se deitou com Batseba e concretizou o seu pecado de adultério. E após ter seduzido Batseba, o rei Davi descobriu que ela estava grávida. Ela tinha engravidado dele. Então ele tentou a todo custo fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Eu vou enganar. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Olha, vai lá, deita com a sua mulher, tentando encobrir o erro que ele tinha cometido. Caso isso acontecesse, ele não ia suspeitar da gravidez dela, ele ia admitir que o filho era dele. Mas Urias não aceitou ir para sua casa e se deitar com sua esposa, enquanto seus companheiros estavam engajados lá na guerra, lá na batalha. Inclusive, Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Ele estava preocupado com o seu povo, em guerrear pelo seu povo. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Está lá escrito em 2 Samuel, versos 11. E para tentar encobrir sua transgressão, Davi chegou a cometer um outro pecado. Ou seja, expôs Urias à morte em uma batalha. E reduziria suas chances de sobreviver, eliminá-lo, para que ele não fosse acusado de ser o pai daquela criança. Depois de ter passado o luto de Batseba pela morte de seu marido, porque Urias morreu na batalha, Davi a tomou como esposa. Ele cobiçou e adquiriu ela. Talvez em sua cabeça, naquele momento, ele pensava que tinha sido resolvido todos os problemas e sua reputação e sua honra e a honra de Batseba estavam preservadas. Ninguém ia saber, não ia ficar, ninguém ia descobrir. A Bíblia não especifica a idade de Davi no momento em que ele pecou contra Batseba, mas é possível inferir que ele tinha entre mais ou menos, segundo cálculos, de 30 a 58 anos de idade. Isso ocorreu porque Davi reinou sobre Israel por 40 anos, sendo 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Então, considerando que o relato de seu pecado com Batseba ocorreu durante o seu reinado lá em Jerusalém, e que Salomão, seu filho com ela, né? Ela engravidou e teve Salomão, ascendeu ao trono após a sua morte. E podemos inferir que Davi tinha 30 a 50 anos no momento do pecado. Eu disse Salomão, mas a Bíblia não especifica o certo. É importante notar que a Bíblia não fornece uma idade exata da idade de Davi, mas a análise dos eventos narrados permite essa estimativa. E tudo aconteceu com aquela gravidez. Tudo parecia quieto, escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez e definitivamente não se agradou. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor a sua miserável condição. Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola. E tudo isso aconteceu de tal forma que antes mesmo de cair em si, Davi ficou revoltado com a situação descrita pelo profeta Natã. E declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Mas era ele que cometeu o pecado. Então, quando soube que tratava-se de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente. Ele sentiu na pele o erro que ele tinha cometido. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele temia o Senhor.
e tinha um verdadeiro zelo e compromisso com a vontade de Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. O Salmo 51 mostra sua constrição ao entender que havia transgredido a lei do Senhor que ele tanto amava. E se deleitava pelo fato. Foi o começo de uma série de pecados que parecem, olha, presta atenção, tão estranhos na vida de um homem que era escolhido por Deus. Ele também pecou. Ao adultério, Davi acrescentou mentiras, armou planos para enganar. Contudo, apesar do arrependimento genuíno e sincero de Davi, o filho do seu adultério veio a morrer. Eu disse Salomão aquela hora, mas não é. Está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 12. Deus perdoou o pecado de Davi, mas ele não suspendeu as suas consequências. Sim, ele não superou. Davi pagou quadruplicamente o que fez com Urias. O filho que nasceu de Batseba morreu, como eu disse. No entanto, Davi teve com Batseba mais 4 filhos, incluindo Salomão, que veio posterior a esse delito. Salomão, que sucedeu ao trono de Israel, está lá em 1 Crônicos 3, capítulo 3, verso 5, e cumpriu a promessa de construir um templo para Deus. Ele pagou com a morte daquele filho que ele gerou nela, o adultério. Como disse, já legalmente casados, juntos Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos, conforme eu falei: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã, que está lá em 1 Crônicos 3,5, que não é o mesmo Natã profeta que eu me referi. De todos os filhos de Batseba e Davi, sem dúvida, Salomão foi o mais ilustre. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu no momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão Adonias assumisse o trono de Israel. Mas foi Salomão que assumiu. Então Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação. Ele queria o trono, queria o poder no lugar de Salomão. Quando Davi tinha 70 anos, seu filho mais velho, Adonias, reivindicou para si a sucessão, que nem eu falei, do trono de Israel. Ele queria de qualquer custo. Mas a interferência de Batseba e do profeta Natã preveniram a Davi de instalar Salomão como rei de Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, de 5 a 40, como disse anteriormente. Como eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei? Como foi? Quando isso aconteceu, Batseba se tornou rainha-mãe em Israel. Ela se transformou, ela cresceu. Ela continuou no reinado junto com Davi. A Bíblia não descreve a morte de Batseba, apenas que ela se tornou rainha e mãe de futuros reis. Ela teve uma importância muito grande. O rei Davi, ele não foi assassinado. O rei Davi, ele morreu de causas naturais, já idoso, após um longo reinado. A Bíblia relata sua morte em 1 Reis, capítulo 2, versos 10 e 11, em 1 Crônicas, capítulo 29, do 26 ao 28. Davi reinou por muitos anos e deixou um legado significativo como rei de Israel. Foi importantíssimo. Na Bíblia, a doença de Davi é descrita em termos de fraqueza e dificuldades associadas à sua velhice, incluindo a capacidade de se aquecer. Ele também experimentou problemas de saúde, como qualquer ser humano, relacionado à perda de peso, tipo assim, apetite. Em um momento, ele enfrentou uma doença que afetou os seus ossos. Está lá descrita como esgotamento e ossos consumidos. Sim,
Além disso, a Bíblia menciona que ele adoeceu após uma peste atingir Israel. E a natureza exata dessa doença não é especificada, não é esclarecida, não é dita como. Na Bíblia, nenhuma das esposas do rei Davi foi enforcada. O relato bíblico e sobre a vida de Davi menciona várias esposas que ele teve. Mas nenhuma delas teve esse destino. Muito bem claro. Houve incidentes envolvendo a morte de algumas de suas esposas. Como Abigail, que morreu após salvar seu filho de um afogamento. Lá em Maaca, que foi encontrada morta no terraço do palácio. No entanto, nenhum desses casos que eu falei envolve enforcamento de suas mulheres. Isso é lenda, isso é mito. Davi morre aos 70 anos de idade após reinar por 7 anos como rei de Judá e 33 em Jerusalém como rei de todo o Israel. Em seu leito de morte, ele aconselha Salomão a andar nos caminhos de Deus. Ele pediu ao filho e se vingar de seus inimigos. Batseba morreu por volta do ano de 937 a.C. Portanto, aí nós vemos uma história muito, assim, fora do contexto, fora da realidade. De um adultério, a mulher perde o filho, depois gera mais 4, e entre esses 4, Salomão, e assim deu sequência no reinado de Israel. Portanto, é muito importante a história de Batseba, apesar do adultério, apesar da sedução de Davi sobre ela, e que Deus não perdoou. Deus puniu com a morte do filho que ela havia gerado daquele ato de adultério. Portanto, amigos, eu espero ter acrescentado alguma coisa no sentido de alegrar, de poder levar uma mensagem positiva para você. O meu muito obrigado por você estar conosco. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso @canal Varal. O meu muito obrigado a você e fiquem todos com Deus. Obrigado.